Graça e paz a todos, amados irmãos. Glórias a Deus. Quero nesta noite louvar e glorificar a Deus pela graça na qual Ele cedeu-nos de estarmos aqui. Eu quero dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é benigno, santo e fiel. Quero compartilhar aos amados irmãos uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Quero pedir ao irmão que está assistindo este vídeo, compartilhe com alguém, compartilhe com mais alguém. Eu creio que Deus irá abençoar em nome de Jesus. Eu quero falar a respeito do Espírito Santo na vida do crente. No livro de Atos, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 2, verso 1, a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E perceba que aqui estamos a ver crentes, aqueles que acreditaram, estamos a ver o Espírito Santo se manifestando. A Bíblia declara que os discípulos, depois da ida do Senhor Jesus, depois do Senhor Jesus subir e ser levado aos céus, os discípulos ficaram em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo, esperando com que a promessa possa se cumprir. A Bíblia declara que, enquanto eles estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu. Quando vamos ver, nós conseguimos entender que o Espírito Santo de Deus desceu não para qualquer outra pessoa, a não ser aqueles que estavam reunidos naquele lugar. O Espírito Santo de Deus desceu para os crentes, aqueles que acreditaram no Senhor Jesus, aqueles que acreditaram em Deus, aqueles que acreditaram na mensagem, na palavra que o Senhor Jesus ministrou durante os 3 anos. A Bíblia diz que ouviu-se um vento impetuoso que soprou naquele lugar onde os apóstolos, os discípulos estavam. E viu-se línguas de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo e viu-se línguas de fogo sobre cada um. Perceba que a missão dos apóstolos começa depois da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é que veio capacitar. O Espírito Santo é que veio capacitar o crente. O Espírito Santo é que veio capacitar os apóstolos. Então, o Espírito Santo de Deus é necessário na vida de um crente. Um crente, aquele que acredita no Senhor Jesus, ele deve ter o Espírito Santo de Deus dentro dele. Ele deve receber, ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem com a intenção de instruir a pessoa, de capacitar a pessoa em adorar o Deus vivo e verdadeiro. Nós, quando lemos no livro de Gálatas, nós conseguimos entender que o Espírito Santo, ele quando vem, traz não só os dons. Ele não traz apenas dons espirituais, mas ele traz também frutos do Espírito. Todo aquele crente que tem o Espírito Santo, ele tem em si frutos do Espírito. Estamos a falar de amabilidade, bondade, mansidão, temperança, fé, entre outros frutos. E o Espírito Santo, quando está na vida de crente, o crente é transformado, é mudado, é liberto, é restaurado, é reavivado. O Espírito de Deus, quando está na vida de um crente,
o crente é levado a crer e acreditar a viver na santidade. É por isso que nós temos que nos unir com o Espírito Santo. Temos que ter uma comunhão. Crente, ele necessita do Espírito Santo. Crente, ele precisa do Espírito Santo na vida dele. Porque sem o Espírito Santo de Deus, não tem como seguirmos. Não tem como caminharmos. É por isso que Jesus já viu a necessidade do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos primeiros crentes. Ele diz que fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. O Espírito Santo, ele vem te instruindo. O Espírito Santo, ele vem te capacitando em fazer a obra de Deus. É por isso que crente sem Espírito Santo é crente sem estabilidade. Crente sem Espírito Santo é crente sem direção. Crente sem Espírito Santo é crente vazio. Tenhamos e busquemos ter o Espírito Santo. Procuremos ser batizados com o Espírito Santo de Deus em nós. Porque ele traz frutos, ele traz dons, ele nos capacita, ele nos leva a tirar e a fazer uma adoração verdadeira na presença de Deus. Meu irmão, se sente que há um vazio dentro de ti, se sente que há um vazio dentro do teu espírito, procure comungar, procure ter comunhão com o Espírito Santo. Procure ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus, é quem preenche o vazio que jaz, o vazio que há no homem. Somos convidados a termos comunhão com o Espírito Santo. Somos convidados a sermos batizados com o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esta palavra no nome do Senhor Jesus. Que Deus entre com providência em você. Deus cure você que está enfermo. Deus liberte você que está acorrentado. E que o Senhor abençoe seus projetos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que receba o Espírito Santo. E que seja tocado. No nome de Jesus.